Olá, queridos do nosso Momento do Casamento, uma devocional semanal para você e sua casa. Hoje eu quero falar sobre encontrando forças na fraqueza. O Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, e ele faz um paradoxo aqui. Ele diz assim: já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições e nas dificuldades, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. É muito comum você encontrar no casamento esposos e esposas tentando eliminar os problemas. E Paulo vem falar de prazer nos insultos, nas perseguições, nas angústias, né? Como que pode isso, né? Então isso é realmente um paradoxo. E aí ele vai falar sobre se alegrar nas suas fraquezas, porque quando ele está fraco é que ele é forte. Então o estar é uma condição e o ser forte é uma essência, né? Por que ele diz isso? Como que nós podemos arrancar forças da nossa fraqueza? Você pode estar vivendo o pior momento do seu casamento e você transformar isso no melhor momento do seu casamento. Muitas vezes as coisas na nossa vida dão errado porque estava dando certo. Porque quando está dando certo, há um certo descuido da nossa parte. Quando a coisa não está bem, a gente está sempre atento, analisando, observando, comparando, reparando. Mas quando a coisa vem dando certo, a gente meio que relaxa. Então, muitas vezes, o grande perigo do seu casamento é que as coisas estão aparentemente bem. Por que Paulo diz que nós podemos arrancar forças da fraqueza? Por que ele diz que quando ele está fraco é que ele é forte? Eu acho que tem 3 razões aqui que pode nos ajudar. A primeira é que a fraqueza, ela nos sensibiliza. Muitas vezes nós nos tornamos endurecidos, embrutecidos por conta da situação que nós estamos. Parece que está tudo sob controle, parece que dominamos as coisas muito bem, e nessas horas nós nos tornamos pessoas arrogantes e muitas vezes insensíveis. E quando você está passando por uma situação de real fraqueza, isso vai te sensibilizando. Muitas vezes a gente pensa que a coisa mais importante das relações é a sinceridade, né? Eu já ouvi pessoas falando: não, pastor, meu problema é o seguinte, eu sou muito sincera, eu falo o que tem que ser dito. Eu falo: não, a gente tem que ser sincero. Mas muitas vezes as pessoas precisam muito mais da nossa sensibilidade do que da nossa sinceridade. Em nome da sinceridade, nós vamos machucando e vamos ferindo as pessoas. Quantas vezes o meu cônjuge é ferido por conta da minha sinceridade sem sensibilidade? Então, quando Paulo fala de estar forte ou ser forte na fraqueza, é exatamente isso, porque a fraqueza o sensibiliza. A segunda coisa é que a fraqueza, ela nos humilha. Quantas vezes eu olhei para aquela situação de fragilidade, de necessidade, de carência, e eu me tornei uma pessoa mais humilde. E a palavra de Deus diz que Ele resiste aos soberbos e concede graça aos humildes. Quantas pessoas foram humilhadas nessa pandemia? Quantas pessoas foram atropeladas nas suas agendas, nos seus recursos? Não foram protegidas, o seu recurso, o seu dinheiro, o seu conhecimento. Nada disso foi suficiente para protegê-lo de um vírus que igualou todo mundo, colocou todas as pessoas na mesma condição, né? O planeta inteiro, né, foi afetado pela pandemia. País de primeiro mundo, de terceiro mundo, submundo, todo mundo foi atingido. Então nós vivemos um momento de fraqueza e toda arrogância vai embora. Então muitas vezes a fragilidade no seu casamento, ela é necessária para que o nosso coração soberbo e cheio de vaidade, ele seja humilhado. E a palavra de Deus diz que Ele resiste ao soberbo, concede graça aos humildes, e aquele que for humilhado será exaltado. Então, muitas vezes está faltando esse estado de humilhação, de reconhecimento, para que o seu casamento melhore. E a terceira coisa é que a fraqueza, ela muda a nossa fonte de confiança.
Não tem como você confiar em você mesmo, no seu conhecimento, na sua força, quando você está passando por uma luta e é um momento de fraqueza. Então, a nossa suficiência, diz Paulo, ela sempre vem de Deus. Ele diz que nós não somos capazes de pensar alguma coisa, somos como se partisse de nós. Então, aproveite esse tempo de fragilidade, de fraqueza do seu casamento, para você mudar a sua fonte de confiança. Quantos lares não têm devocionalidade, não têm momentos para colocar Deus, para buscar a direção de Deus? Porque as pessoas acham que elas são capazes, que elas podem seguir as suas próprias intuições e elas se perdem aí. Então, quando eu leio esse texto e eu me comparo com essa expressão tão paradoxal, eu entendo exatamente o que Paulo está querendo. Já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, então qualquer coisa que acontecer na nossa vida é para que Ele seja honrado, então eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições e nas dificuldades, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Deus está nos fortalecendo. E ele termina esse texto dizendo que uma vez ele estava num determinado lugar e ele foi arrebatado até o terceiro céu e ele viu coisas que são inefáveis, que não podem ser ditas, de tão maravilhosas que elas são. E para que ele não se ensoberbecesse, Deus colocou um espinho na carne dele. E ele pediu para que Deus tirasse aquele espinho da carne dele por 3 vezes e Deus não tirou. E Deus lhe disse: a minha graça te basta. Que nesse tempo de fragilidade do seu casamento, você se apegue a essa palavra, minha graça te basta. Pai, muito obrigado, porque nós podemos regozijar nas tribulações, nas dificuldades, nas fraquezas, entendendo que quando nós estamos fracos é que nós somos fortes. Porque nessas horas nós entendemos a nossa total dependência do Senhor. Que o Senhor esteja sustentando esse casamento, essa família, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém.